O estresse, uma epidemia mundial, é um grave problema de saúde pública. Você sabia que até 50% das pessoas vão ter ou já têm algum problema de saúde relacionado ao estresse? Tanto saúde mental como saúde física. Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o estresse, o que ele é, como ele age no corpo, quais são os hormônios envolvidos, quais as consequências e quais os tratamentos para estresse que mais funcionam. Olá, eu sou o Leandro Sagres, fundador do Mulher 40+ e de programas online, e eu hoje te convido aqui a participar e assistir esse vídeo sobre o estresse, que é uma epidemia mundial, um grave problema de saúde pública. Se vocês terem uma noção, um pronto-socorro hoje, qualquer que seja clínico, por exemplo, até 80% dos casos que vão ao pronto-socorro são de problemas relacionados ao estresse. Ou seja, que poderiam ser prevenidos caso a gente consiga manejar esse estresse melhor. Eu vou falar tudo sobre isso hoje, mas antes de começar o vídeo eu queria lembrar para você a deixar o seu like, deixar o seu comentário, ativar aí as notificações e comentar e compartilhar com os seus amigos, colegas e com outras pessoas que você acha que possam se beneficiar aqui com o conteúdo desse vídeo. Bom, eu acho que o primeiro passo para a gente entender é como que ocorre o estresse. E para exemplificar isso, eu vou contar uma história de um cliente meu. Claro que eu vou mudar alguns detalhes para preservar o sigilo por questão ética, mas é que é uma história muito comum que eu vejo na academia, talvez você se identifique. Esse cliente me procurou, ele tinha 38 anos e ele tinha me contado que já não estava bem, já tinha uns 2 ou 3 anos. Como é a história dele? Ele é um cliente, um homem de uma família classe média, viveu aí uma infância e adolescência sem problemas, era um aluno mediano para bom, vários amigos, fazia esporte, sem problemas, totalmente normal. Até que ele passou na faculdade de administração, foi lá, se formou, conseguiu um estágio e assim que ele terminou a faculdade, ele foi efetivado no estágio dele num banco de investimentos, que é um ambiente bastante difícil, que acontece com mais ou menos 33 para 34 anos, ele teve alguns baques, alguns traumas na vida pessoal dele. Quanto à parte profissional dele estava indo bem, ele estava tendo bons feedbacks, promoções. Na parte pessoal, nesse mesmo ano, aconteceu duas coisas que não foram bacanas. Ele tinha 34 anos, aproximadamente uns 4 ou 5 anos atrás, ele terminou um relacionamento de 6 anos com a namorada dele da escola, com quem ele achou que ia casar, que tinha toda uma estrutura construída, foi uma frustração, ela terminou com ele, ela foi viajar e, paralelamente a isso, o avô dele, que ele tinha muita proximidade, o avô paterno dele, faleceu de uma forma substancial, abrupta. Ele teve um AVC e isso acabou mexendo com ele. Foi no mesmo ano que ele teve essa promoção no trabalho. E para quem conhece o setor bancário, é um setor mais acometido pelo lado do estresse, pelo fato de ter muita cobrança, muita pressão, muitas cobranças, muitas planilhas. Ele começou a viajar muito e começou a se dedicar bastante no trabalho, se afundou 14, 16 horas por dia. Na verdade, nem pensava muito nos outros problemas da vida pessoal, quanto da família, porque ele focou inteiramente ao trabalho e quando chegava à noite ele começou a ter alguns momentos que ele não conseguia dormir. Tinha insônia, pensamentos do passado, pensamentos preocupantes, o que ele tinha que fazer, o que seria da vida dele. Ele começou a ter essa insônia inicial, começou a ter alguns sintomas de mais angústia, mais apreensão, irritação, mas continuou focado no trabalho. Ele jogava bola com os amigos, ele tinha um grupo de futebol, mas não dava mais tempo dele fazer isso porque ele tinha muitas viagens, muitas reuniões, muitas responsabilidades do trabalho, e ele sentia aquela obrigação e aquela empolgação de estar conseguindo fazer tudo isso e mostrar para a família que ele conseguia ter esse sucesso. Só que aí ele foi ficando cada vez mais desatento. Ele contava que ele andava de metrô,
meio que ele ficava pensando de várias coisas, o que aconteceu, coisas do passado, várias ideias. Às vezes ele perdia a estação do metrô que ele tinha que descer, às vezes ele não sabia nem que ele tinha almoçado, que ele tinha tomado de café da manhã no dia, a cabeça dele estava sempre viajando em outro lugar, começou a cometer alguns erros, algumas planilhas, algumas falhas chamaram a atenção dele, o pessoal era muito duro e ele começou a ficar mais estressado, se cobrando mais e começou a se empenhar mais para tentar não errar, só que com o tempo ele foi ficando cada vez mais cansado e um pouco apático, sem perceber mais graças, emoções nas coisas. Ele tinha dinheiro, ele tinha uma boa questão financeira, alguns sonhos conquistados, mas parece que ele não tinha mais propósito, ele não conseguia aproveitar aquilo com os amigos dele, até que uma amiga dele chegou até ele e falou: você está diferente, você está apático, precisa de alguma maneira buscar um especialista, procurar um tratamento. Bom, esse caso que eu contei é típico da consequência do estresse na vida da gente. Então, com esse caso, vamos entender o que é o estresse de uma forma muito simples para a gente poder conhecer e identificar se isso ocorre com a gente. Vamos entender o que acontece, uma história parecida desse meu cliente e pode ser que alguém se conecte com isso. Vamos dar uma olhada aqui. Eu gosto muito de usar aqui a apresentação. Bom, o estresse tem várias definições, mas eu gosto de uma muito simples, que fala que o estresse, na verdade, é quando o nosso corpo ele percebe uma ameaça nova. Então tem uma ameaça que vem de fora, você percebeu algo que vai realmente te gerar um desconforto. Ameaça percebida que gera uma tensão, tanto física quanto mental, maior. Então, uma ameaça percebida que gera um aumento de tensão, tá? De ordem física ou mental ou emocional, tá? E o que isso vai também acontecer? Vai gerar em você uma falta de controle, algo que você tem uma dificuldade de manejar, algo novo, algo inusitado, algo que repentino. Eu gosto da definição desses três aspectos: ameaça, aumento de tensão e falta de controle. E aí, o que acaba acontecendo? Por que o estresse acaba se alimentando desses três fatores? Qual que é o impacto que isso tem na vida da gente? O que aconteceu com esse meu cliente? Aconteceu esse ciclo tóxico do estresse, que lembra um pouco aquele ciclo da ansiedade, mas tem alguns aspectos diferentes. O estresse, com isso tudo, ela vai se sentir mais irritada, vai aumentar a irritabilidade, ela vai se sentir mais ansiosa, tá? E ela vai também reduzir a energia e vai reduzir a capacidade de atenção. O que isso acaba tentando, o que a gente acaba fazendo quando a gente percebe isso que esse meu cliente também fez? O que a gente vai, a nossa resposta vai tentar controlar isso. Poxa vida, eu estou irritado, eu estou ansioso, eu estou com falta de energia, eu preciso me esforçar mais, eu preciso tentar relaxar, eu preciso tentar dormir melhor, fazer uma série de coisas, e a gente acaba aumentando o nosso nível de energia para atacar esse sintoma, para atacar de frente. Só que isso não costuma dar muito certo. Tentar combater tensão, gerando mais tensão, não costuma funcionar. E então a gente acaba gerando um auto-julgamento. Por quê? Eu vou tentar prestar mais atenção, eu vou acordar mais cedo, eu vou procurar errar menos, vou me esforçar para acordar mais cedo, eu vou forçar para dormir. Isso acaba não funcionando. E isso gera uma frustração devido ao fato dessa luta interna tá muito evidente. Essa tentativa de controle forçado do estresse não costuma funcionar. E isso acaba a levar a questão do auto-julgamento, né? Dizendo, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser responsável? Eu não sou capaz, eu não dou conta. É muita carga. Começa a dar definições muito pesadas, muito críticas pra gente. Começa a achar que a gente é fraco, que a gente é burro, que a gente não tem valor, que nós não somos reconhecidos. E essa cobrança é toda interna, né? Por isso auto-julgamento. A gente se classifica.
É a mesma coisa de um amigo seu chegar para você e falar: poxa, e aí, você não vai conseguir? Pô, e você não tem condições, não tem capacidade? Essa crítica é muito pesada, né? Isso realmente fica ecoando na nossa cabeça e isso vai, de alguma forma, gerando o ciclo e aumentar essas ameaças, porque a nossa cabeça faz isso o tempo todo, é natural. Ela pula de estágio em estágio, caindo nesse ciclo, aumentando mais irritabilidade, aumentando a ansiedade, reduzindo a energia e perdendo a atenção das coisas, gerando um estado de burnout, de estresse excessivo. Isso é a causa do porquê que o estresse é tão danoso. Mas vamos entender de uma forma muito simples também como que isso acontece no nosso corpo, como que o nosso corpo responde fisicamente ao estresse. Então, de uma forma muito simples, quando a gente percebe essa ameaça, o estresse, ele está ali, o corpo libera dois sinais. O primeiro sinal, que é mais rápido, mais imediato, é o sinal que vai ter o estímulo do tálamo na amígdala. Não é a amígdala da garganta, é sim a amígdala cerebral, ok? Uma área muito primitiva. Eu já falei isso em outros vídeos, no vídeo de ansiedade, falei de amígdala. Bom, o primeiro sinal de estresse é o estímulo do tálamo, estimula a amígdala, e isso vai fazer com que o libere adrenalina, que é um hormônio da atenção, do alerta, da ativação. Para quê? Para ajudar a gente a lutar contra o perigo ou fugir dele, ou paralisar, ou falar, peraí, vamos esperar ele passar. Então a adrenalina é algo que dá energia muscular, energia mental para a gente atacar aquele perigo ou lutar ou aguardar. E tem o segundo sinal que demora um pouco mais, ele é mais a longo prazo, que envolve o hipotálamo. Ele manda um sinal para suprarrenal, que são as glândulas acima do nosso rim, e aí vai liberar no sangue o cortisol, que é o maior vilão e parceiro do estresse, certo? O cortisol vai estar sendo liberado nessa condição em grande escala. E o que é o segundo sinal que causa os problemas ruins de saúde decorrentes do estresse? Vamos dar uma olhada nisso? Então, como é que funciona? Essa curva aqui eu desenho bastante, tem alguns vídeos meus, é um gráfico muito antigo do estresse. Então, o nosso desempenho ele vai aumentando quando nós vamos aumentando o estresse, aumentando a ansiedade. No início é positivo, porque aqui tem adrenalina, é o estresse agudo que ocorre nessa fase, que aumenta, como eu falei, a adrenalina, o hormônio da atenção, do alerta, da ativação. Então nessa fase aqui, onde sobe, é onde o estresse ajuda a gente, ele vai aumentando o nosso desempenho. Só que o que acontece? Se a gente tem aqui o estresse agudo, do outro lado, nós vamos ter o estresse crônico, ou seja, o estresse não passa, vai começando a ter queda de desempenho. Você vai perdendo energia, perdendo atenção, perdendo aí foco, falta de concentração, falta de energia, falta de rendimento, excesso de irritabilidade, sintomas de insônia. E aqui, nessa fase que tem um predomínio desse aumento do cortisol. Porque ele está sendo incitado nesse momento. E é nessa fase aqui que ocorrem uma série de problemas relacionados ao estresse. Esse aumento de cortisol devido ao estresse crônico pode levar a um aumento de obesidade, pessoas que têm dificuldade para perder peso, com esse excesso de cortisol, ansiedade, né? Aumento também de risco de pressão alta, hipertensão arterial sistêmica, aumenta esse risco. Nós temos também um aumento da resistência à insulina. Isso leva a um aumento de risco de diabetes mellitus. Nós temos também
um aumento do processo de envelhecimento, que faz parte da agressão aos nossos cromossomos, porque gera um envelhecimento precoce, desgastes dessas células. Então, esse é um mecanismo que faz com que o estresse possa estar na causa das principais doenças que acometem nosso dia a dia. Qualidade de vida, de aumentar o risco de ansiedade, depressão, de uma série de outros problemas. Então, esse sim é o mecanismo do estresse. O que é importante a gente entender? O que eu queria passar para vocês aqui? O primeiro passo é entender essa mecânica, entender essa teoria. Quanto mais a gente entende, mais expert fica com o que acontece com a gente, mais a gente tem ferramentas e subsídios para desarmar esse circuito e lidar com essas questões. E a segunda coisa, que para entender que o problema do estresse não é o estresse agudo, não é quando vem uma cobrança intensa, é esse estresse crônico, quando ele permanece, ele reside. Só que nós temos muitas fontes de estresse que ficam com a gente o dia a dia todo. Trânsito, brigas de relacionamento, broncas do chefe, problemas financeiros, mudanças geram muito estresse, qualquer tipo de mudança, uma incerteza, um clima de incerteza, como a gente não sabe o que vai acontecer, economia do país, política, trabalho, relacionamento, estudos, aprovação. Então vai levando ao estresse crônico. Nós estamos o tempo todo sob esse risco e por isso a gente tem que tentar entender e saber lidar com essas situações e esses elementos, conviver com isso de forma mais pacífica. Não dá para evitar isso, não dá para largar a vida e viver num campo, num retiro, isso é irreal. Mas eu acho que é legal, nós vivemos sob o estresse crônico e isso aumenta o nosso risco das maiorias das doenças que nós temos. Aumenta o envelhecimento precoce, você reduz a sua qualidade de vida e é interessante trabalhar estratégias que trabalhem com relação a isso, se esforçando para quê? Para que você busque algo que te ajuda. Então a primeira ajuda mais importante é a atividade física, principalmente aeróbica. A anaeróbica ajuda também, mas principalmente a anaeróbica. Outra coisa, treinos de relaxamento, para ajudar o nosso corpo a aprender a relaxar. O que mais funciona para isso? Cada um tem a sua técnica, mas o que é mais estudado, mais pontual, é o Mindfulness, que eu tanto falo aqui. Yoga, Tai Chi, meditação ajudam muito. Treinos de resiliência. Para que você tenha uma ideia, isso ensina a gente a diversas situações que nos transformam. Tem um outro vídeo que eu falei sobre isso. Tem treinos de reestruturação cognitiva, que é para a gente mudar os nossos pensamentos e mudar como a gente encara alguns aspectos da vida, alguns trabalhos de terapia cognitiva que podem ajudar. Mas o que vocês já podem começar imediatamente é a atividade física. Está ali no seu alcance, é um tratamento, é uma prevenção do estresse, é uma prevenção para obesidade, para diabetes, para hipertensão, coisas que sejam possíveis de serem sustentadas. Se você não gosta de academia, não precisa forçar. Se você não gosta de spinning, não precisa forçar fazer. Você tem que buscar algo que você goste, algo que tenha pouco custo, que não precisa ter grandes investimentos mirabolantes, que você consiga, de preferência, fazer com alguém para ter um compromisso, isso ajuda, e que você consiga manter. E outra coisa também muito importante é começar a tentar praticar meditação. Mas não precisa ir para um mosteiro, para um retiro espiritual, se isolar, algo religioso, não precisa. Comece gradativamente no dia a dia de vocês, com 1 ou 2 minutinhos, parando ali e entrando aqui com essa questão da meditação. Eu tenho uns vídeos meus que ensinam você a meditar com técnicas, estratégias gradativas, curtinhas, que ensinam passo a passo de como começar a praticar o Mindfulness. Não precisa querer ficar 20, 30 minutos, esvaziar a mente, isso não funciona, isso é real. Tem que ser algo tangível, algo que você consiga praticar. Comece com 1 minutinho, vá aumentando 1 minutinho por semana. Lá tem várias meditações aqui no meu canal, no meu Instagram. Então, outros vídeos eu vou falar a respeito também sobre essas técnicas de prevenção e tratamento do estresse crônico. Bom,
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui os seus likes, seus comentários, suas dúvidas, o que vocês acharam. Se vocês têm histórias que se identificam com essa que eu contei no vídeo para vocês, se você tem outras histórias também, é legal a gente poder compartilhar, para a gente ter esse senso de que a gente não tá sozinho. Eu sempre falo, sofrer não é bom, mas sofrer junto é melhor do que sofrer sozinho. Só isso já dá um conforto pra gente, tá certo? Então, deixe também as sugestões aqui de temas para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.